Fala, galera, beleza? Vamos aí para mais uma aula de história, né? História hoje, história geral e história da América, história do Brasil. Eu pensei no cronograma, tá, da UERJ, mas também casa com um cronograma do Enem. Então, a gente não está dissociado, né? Mas estamos, na verdade, com os dois conteúdos. Eu estou ainda ali em história moderna, né, na transição do feudalismo para o capitalismo, né? E vou começar a aula com vocês hoje compartilhando o meu PowerPoint. Vamos lá? Então, galera, nós temos aqui hoje a gente vai trabalhar os processos e eu montei uma lista, tá? Depois, à tarde, vocês vão ter a chance de realizar os exercícios. E para a gente conseguir ver aí os processos de centralização, tá? Os processos de centralização política em Portugal, na Espanha, França e Inglaterra. Beleza, galera? Então, vamos lá. Estou ainda me adaptando aí à realidade do online, da aula gravada, mas eu acho que está dando certo, tá? Depois vocês, por favor, mandem feedback. Fiz até uma maquiagem, passei um perfume para poder dar aula para vocês, tá? Porque eu não sou pouca porcaria, não. Então, vamos lá. Módulo adotado, né? Ou modelo adotado, né? Então, vamos lá. Vamos lembrar da nossa aula de centralização, de transição do feudalismo para o capitalismo, né? Lembrando que nem todos os países conseguiram dar conta do processo de centralização nessa época aí do século XV, XVI, né? A gente já falei isso com vocês, que, por exemplo, a Alemanha e Itália só chegam a esse processo no século XIX, né? Mas a gente vai falar desses 4 aqui casos, né? Porque são casos bem específicos, alguns através de guerras, né? De revoluções internas, processos internos, outros por processos que acontecem de reconquistar seu território, como no caso da Espanha, né? Que a gente vai ver hoje, e outros como no caso, por exemplo, de casamentos, né, união de terras, como no caso de Portugal também, né? Então vamos dar uma olhada. Os 4 países, né, ao se formarem enquanto países, ao se formarem, né, constroem, concebem um exército nacional. Então Portugal, quando se centraliza politicamente, né, e se adequa ao sistema de Estado absolutista, onde você tem a centralização do poder nas mãos de uma pessoa, né? No caso, o rei absolutista, o monarca, isso acontece mediante a ideia de que ele é o próprio Estado, né? De que é concebido aí um exército nacional, uma moeda nacional, existe uma nascente burguesia que apoia essa centralização, é interessante para ela, né, ter um Estado centralizado, e nesse momento, tá, no caso de Portugal, ter um país cujo sistema, né, cujo modelo político, sistema político, ele é concretizado na monarquia absolutista, beleza? A gente vai ver que no caso da Inglaterra, isso começa através do absolutismo, mas logo em seguida outras questões vão aparecer, né, e que vão culminar no processo de monarquia parlamentarista, né, mais à frente, depois das revoluções inglesas, tá bom? Mas vamos focar aí. Eu fiz nessa ordem. Portugal, né, pioneiro nesse processo de centralização, Espanha, França e Inglaterra. Tá? França e Inglaterra tiveram guerras, tiveram uma guerra, na verdade, entre esses dois países, o que, na verdade, também
faz a gente entender que o processo deles tem processos internos acontecendo, mas entre eles também, entre esses dois países, tá? A Guerra dos 100 Anos, né? Enfim, vamos citar algumas dessas questões. Então, vamos lá. Visto que os 4 países vivenciaram a monarquia absolutista, né? Vamos começar com Portugal, beleza? Então, vamos lá. O absolutismo de Portugal, galera, ele dá o tom para as grandes navegações, né? Era necessário ter um sistema onde o rei tinha o controle, né? Onde o rei tomava a frente dos processos, todos, né? Tanto de fazer leis, quanto julgar, quanto orientar sobre o que seria feito, né? A coroa portuguesa toma para si essa empreitada, logicamente, com o apoio de outros setores sociais, como, por exemplo, a nobreza, como, por exemplo, o clero. Nós já vimos o quanto a Igreja Católica, exatamente nesse período, se faz presente nesses reinados, apoiando esses reinados, certo? Mas também, não só apoiando, mas buscando, a partir desse reinado, introduzir uma necessidade, né? Ou fazer valer uma necessidade, que tem a ver com a contra-reforma, né? A reforma católica, na verdade, é aquela busca de fiéis, né, nas colônias portuguesas, certo? Isso a gente já falou na semana passada, então só para a gente relembrar por que a igreja também está apoiando essa centralização política, por que essa igreja também apoia as grandes navegações, né? E isso é interessante para todos os setores, né? Então, vamos lá. A prosperidade trazida com os novos produtos. Então, que novos produtos são esses? Lembrem-se que Portugal, ao se centralizar, entra, né, assume a empreitada das grandes navegações, mas o grande objetivo, né, são as especiarias, né, são os produtos exóticos e o comércio, de fato, com as Índias, né, o comércio direto com as Índias. A ideia é estabelecer a rota do chamado périplo africano. Périplo no sentido de contorno da África para chegar às Índias. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as figuras mais importantes que a gente tem? Eu destaquei aqui o reinado de Dom João V, tá? Que se dá nesse período aqui, 1706 a 1750, e é um grande monarca absolutista, né? É o auge desse absolutismo português, porque ele centraliza todos os setores, né? A justiça, a economia, o exército em si mesmo, na sua própria figura, né? Ele, de fato, personifica muito bem o que a gente está chamando de absolutismo ainda em teoria, né? Em tese. Ele, na prática, vivencia isso de fato, tá? Esse absolutismo em Portugal vai durar até, basicamente, a Revolução Liberal do Porto, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, porque isso acaba tendo reflexos no Brasil, tá bom? Então, essa Revolução Liberal do Porto, Porto, né? A gente está falando da cidade, a gente está falando de Portugal, né? É um lugar em Portugal onde as pessoas, alguns nobres, se reuniram e pediam a volta de Dom João VI. Esse Dom João VI aqui, certo? Que estava no Brasil desde 1808, certo? Mas a gente vai falar disso um pouco mais à frente, assim, desse absolutismo português e esse Dom João VI voltando, né, para Portugal. O que a gente precisa saber é que Portugal é um exemplo, vive um exemplo de absolutismo, onde a igreja tem um papel importante de apoio, né, e é o pioneiro, e tanto é o pioneiro na centralização política, que isso vai facilitar ser também o pioneiro nas grandes navegações. Tudo bem?
Vamos para a Espanha. Bom, na Espanha, o que acontece são muitos processos, tá? Primeiro, a gente tem que colocar aí a Espanha vivenciando 2 períodos grandes de monarquia absolutista, tá? Que eu estou destacando aqui. O primeiro período, né, que a gente vai destacar, ele vai se dar mais ou menos aqui no reinado, né, de Isabel e Fernando, que vai ocorrer no final do século XIV, até o reinado do Carlos IV, que durou de 1788 a 1808. 1808 é uma data muito emblemática, tá? Por quê? Porque 1808 é exatamente a data em que Napoleão, né, está invadindo a Península Ibérica, tá? Mas, de novo, não vamos acalmar os ânimos, tá? A gente ainda está falando de monarquia absolutista, a gente está consolidando esses países, a gente está falando desses países chegando à América e o que eles vão fazer dentro da América, tá? Visto isso, nós vamos voltar para a história geral e começar a avançar em história geral, né? Mais ainda. Então, a gente vai falar do Iluminismo, né? A gente vai falar da Revolução Francesa, aí sim Napoleão, aí a repercussão do papel do Napoleão na Europa e os reflexos de tudo isso na América, tá? Então, vamos seguir a ordem, vamos com calma, como sempre. Isabel de Castela e Fernando Aragão governaram sem nenhuma constituição. Isso aqui é um exemplo, eu quis deixar isso aqui, né? Porque eu acho que são um grande exemplo de absolutismo, né? Isabel e Fernando, embora, né, tivessem uma aliança tanto com a Igreja Católica quanto com a nobreza espanhola, né, eles, na verdade, assumem um governo sem Constituição, ou seja, é o absolutismo puro, né? Eles determinam, né? É o período que tem um filósofo mais à frente, Foucault, vai chamar, né? É um período de o rei é uma figura de autoridade tão grande, né, que ele é que ele vai deixar morrer, né, em alguns momentos. Ele é que vai dizer quem vive e quem morre, né? É mais ou menos por aí. Então, o segundo período já pertence ao Fernando VII. Não sei se vocês estão lembrados que nós, na semana passada, estudamos aquela questão toda, né, da complicação que foi, né, esse período em que nós temos aí uma dificuldade em Portugal, cujo rei, na verdade, não tem um descendente, né? E o rei da Espanha assume, né, alguns poderes dentro de Portugal, né? E isso vai repercutir no Brasil, a partir do que a gente chamou de União Ibérica, né? E isso vai repercutir, influenciar a chamada invasão holandesa no Nordeste brasileiro, tá? Geralmente, galera, isso não cai assim em detalhes, por isso que eu estou passando de uma maneira, desculpe eu estar passando de uma maneira assim, mas é para a gente entender mais esse mecanismo de absolutismo. A ideia de que o Estado é o próprio rei, né? O rei é a encarnação, é a materialização do Estado e também a encarnação de Deus, né? Pela teoria do direito divino dos reis, de Bossuet, né? Baudin também é outro que vai falar sobre isso. São teóricos absolutistas que estão trabalhando a ideia de direito divino dos reis, né? Então, eles confundem, né, a ideia religiosa, o aspecto religioso e a justificativa para existir um poder absolutista nas mãos de uma figura, né? De uma figura central. Vamos para o caso inglês, beleza? O caso inglês é muito peculiar,
Porque a Inglaterra ela passa por um período, né, de guerras internas, tá? Essas guerras internas têm um cunho religioso. Você tem o protestantismo aparecendo, tá? E você tem os católicos. Então, você tem aí a chamada Revolução Puritana, tá? Que vai acontecer na Inglaterra num determinado momento, em que o Henrique VIII, né, gostaria de se casar novamente. Na verdade, para se casar novamente nesse período, ele deveria se divorciar. Ele que já tinha se casado 7 vezes, mas suas esposas tinham morrido, né? Nesse momento, ele queria divórcio, ela não tinha morrido, né? E ele pretendia casar-se novamente. Então, lembrando que a Igreja Católica não aceitava, né? Então, aqui, vamos lembrar que é um pretexto esse divórcio ou casamento, porque, na verdade, o Henrique VIII está num processo, né, de distensão, ou seja, de separação, né, de rompimento com a Igreja. A ideia aqui é que existe uma tensão entre monarca e chefe da Igreja, tá? E não é à toa que ele cinde com a Igreja Católica, né? Se separa nesse sentido e inaugura uma nova religião, né? Essa nova religião vai, na verdade, se chamar Igreja Anglicana, e esse rei, ele não somente vai ser rei monarca, né, absolutista, mas também um chefe da própria igreja protestante, né, da igreja anglicana, no caso, o protestantismo inglês, beleza? E o parlamento acaba sendo enfraquecido nesse sentido, né, porque o rei se agiganta aí com essa tomada de posição, né? Porém, isso vai ser revertido, porque a Revolução Gloriosa, que a gente vai estudar na semana que vem, né, acaba no final estabelecendo uma monarquia parlamentarista. Eu vou até colocar aqui para a gente entender. E que se faz presente até hoje na Inglaterra, né? A rainha Elizabeth, lembrando da série que a gente já comentou algumas vezes, né, o The Crown, vocês devem perceber que a rainha é uma figura muito importante, consultada inúmeras vezes pelo primeiro-ministro e vice-versa, né? Deve-se muita reverência à figura dela, que é muito tradicional, porém, quem governa de fato é o primeiro-ministro junto ao parlamento, né? Então, ela é uma figura importante, mas para representar o Estado. O parlamento e o chefe do parlamento, que é o primeiro-ministro, é que, de fato, governam a Inglaterra, e isso só ocorre após, né, o fim todo, é uma consequência desse processo que a Revolução Gloriosa na Inglaterra vai promover. Então, vamos deixar a Revolução Gloriosa especificamente em detalhes para nós estudarmos na semana que vem, porque é uma questão importante para a gente. No caso da França, né? A França, o absolutismo francês, ele é muito conhecido a partir desta figura aqui, né? Que é o Luís XIV, que vive um absolutismo assim grandioso, né? O Luís XIV, né? Ele limita o poder da nobreza, ele vivencia o absolutismo no máximo que ele pode permitir a um rei, né? E aí ele que fala, inclusive, da frase, né, do Estado sou eu, né, conhecido inclusive como Rei Sol, muitas vezes, né? Ele limita o poder da nobreza, ele concentra as decisões econômicas, né? E ele, na verdade, toma todas as decisões. Ele é muito concentrador, né, de poder, né? Embora realize uma política de alianças. Essas alianças ocorrem sempre através de casamentos. Falamos muito sobre isso, né? Como a nobreza vive a ideia dos casamentos,
porque, na verdade, o casamento é uma união de riquezas, né? É união de terras, concentração de poder nas mãos e privilégios nas mãos de poucos. É a era, né, do Palácio de Versalhes, dos grandes privilégios da nobreza, né, onde o rei concentra muito, ao mesmo tempo que explora muito a classe camponesa, né, e a classe recém-feita, né, organizada ali no urbano, né, explora a partir de grandes e enormes tributos, né, muitos impostos esses que serão revertidos para manter os privilégios e pensões da nobreza francesa. Então, é um rei que vive esse tipo de situação, né? É um rei que se faz dentro desse cenário, tá bom? Garantiu a sua influência, né, a partir dessas bases, dessa relação que ele tem com a nobreza francesa, né, e é realmente um dos reinos mais importantes, né, desse período. Calma aí que eu passei sem querer. França, beleza. Né? Este rei acreditava que somente um rei, uma lei e uma religião fariam prosperar a nação. Bom, deste modo, ele inicia uma perseguição aos protestantes. É aqui nesse contexto muito interessante, né, que muitos protestantes fogem, né, fogem da França para outros lugares, né? Você tem figuras interessantes aí fugindo, né? Tentando se estabelecer, inclusive tentando se estabelecer na América, né, em alguns momentos. E aí, eu acho legal a gente pensar a América agora. O que eles estão se consolidando, né? Eles estão centralizando seus poderes, né? E o que vai reverberar na América e no Brasil especificamente? A gente fala muito no chamado pacto colonial, né? Mas eu preciso trabalhar o conceito de pacto colonial com vocês, mas também deixar claro que tem coisas que não são bem assim, né? Não são tão assim exatamente como a gente imagina. Então, por mais que se diga que o pacto colonial é também chamado de exclusivo colonial, né? Ou seja, que a metrópole explora a colônia, né? Exerce uma atividade na colônia, saqueia tudo que pode, no caso da Espanha, por exemplo, né? Metais preciosos, e acumula a partir da ideia do bulionismo, né? Que é essa acumulação de metais preciosos para enriquecer a metrópole, enriquecer a Espanha. No caso de Portugal, né, a extração do pau-brasil, depois, quando vira colônia de fato Brasil, explora a cana-de-açúcar, né, e com esse dinheiro vende para a Europa, né, e com esse dinheiro também enriquece a priori, né, pelo menos no primeiro momento aí, a realeza portuguesa, né, porque depois a gente vai ver que esse tiro vai sair pela culatra, né, com a expulsão dos holandeses, que era uma parceria importante no açúcar brasileiro, tá bom? Lembrando da aula da semana passada. Ora, isso não significa dizer que muitas vezes algumas relações comerciais ocorriam em paralelo, isso é muito importante, tá? Em paralelo à metrópole. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, por exemplo, traficantes de escravizados, né, faziam esse comércio, por exemplo, de escravizados diretamente com a África e com senhores de engenho portugueses ou senhores de engenho brasileiros, né? Faziam esse comércio triangular sem passar pela metrópole, sem passar pelo conhecimento ou o aval de Portugal. Tá? Embora
esse pacto colonial, né, ele diga que existe um exclusivismo, a colônia só pode comercializar com a metrópole, existem buracos nesse acordo em alguns momentos. É só para vocês terem essa ideia. Nem tudo é, né, como acontece ou como é dito no papel, né? Algumas vezes isso é desviado. O Brasil, muitas vezes, no Brasil, muitas vezes ocorre, temos casos disso relatados em alguns documentos, de que senhores de engenho, de traficantes de escravizados, faziam esses comércios sem passar pela metrópole, sem que Portugal soubesse, tá? Então, que isso fique claro também. É exclusivo colonial? É. Se fosse pego, seria um problema? Sim, mas, né, muitas vezes isso ocorre também, tá? E isso aqui se dá, pelo menos em tese, né, pelo menos na teoria, há um exclusivismo, né, de que a colônia somente pode comercializar com a metrópole, porque, na verdade, é uma intenção, né? Eles acabam percebendo que o comércio com as Índias passa a ter uma decadência também, porque todo mundo vai ter acesso às Índias. E é aquela história da lei da oferta e da procura, né, galera? Se a gente tem muita gente comercializando, indo lá diretamente nas Índias e vendendo na Europa, ora, o preço desses produtos vai cair, porque a concorrência vai crescer. Está todo mundo indo lá nas Índias comprar. É diferente da época, né, em que só comerciantes de Génova e Veneza faziam isso. Eles tinham, né, esse exclusivismo. Né? Eles iam lá, somente eles iam lá, compravam e vendiam para toda a Europa. E os outros países compravam caro. Quando eles começam a fazer esse tipo de coisa, a concorrência fica maior. Concorrência maior, né? Muita oferta, né? Como é que rola isso aí, né? Aí o preço vai lá embaixo. Então já não era mais tão interessante esse comércio com as Índias. As colônias passam a serem vistas como locais que podem permitir um enriquecimento para a metrópole, tá bom? Podem ser vistas essas novas terras como forma e fonte de riqueza, como eu estou destacando aqui, tá bom? A política econômica do absolutismo é conhecida como mercantilismo, né, galera? E o mercantilismo ele tem algumas características que eu queria destacar. Bom, a primeira coisa é essa história do monopólio comercial. Tipo, ter uma colônia, né, é ter um lugar cuja metrópole tem um monopólio, ou seja, ela sozinha tem o controle único desse lugar, de exploração deste lugar. O que não quer dizer que não haja pirataria, o que não quer dizer que alguns países questionem isso em alguns momentos e invadam esses territórios, como nós já vimos em outras aulas, certo? Outra característica importante é a busca pela balança comercial favorável. Ou seja, eles querem mais exportar do que importar, né? Então, eles querem produzir, por exemplo, no caso de Portugal, vamos pensar, produz açúcar aqui para poder exportar para a Europa inteira e ganhar muito dinheiro com isso, certo? É mais fácil exportar um produto só. Então, por isso, a opção por uma monocultura, né? A gente já falou disso, falou do plantation aqui, né? Nesse sistema brasileiro aí. Outra questão interessante é o metalismo, né? Logo em seguida, Portugal, no caso da Espanha, logo em primeiro lugar, o objetivo era a busca de metais e a acumulação de metais, porque isso era uma maior fonte de riqueza. Eles achavam que quanto mais metais acumulassem, mais rico esse país seria. Por isso, essa loucura, né? Essa busca incessante por metais preciosos. No caso dos espanhóis, de cara, eles acham isso, né? Nas mãos de incas, nas mãos de astecas, né? Nós já vimos essa realidade, já falamos sobre isso. Outra característica importante dessa política econômica do absolutismo, que é o mercantilismo,
é esse protecionismo alfandegário. Então, o Estado, né, a metrópole, ela, vamos dizer, impõe altas taxas de impostos para a importação, o que, na verdade, faz ela exercer mais controle sobre a colônia, né? E explorar tudo e o máximo que puder da colônia para levar para lá. Então, isso, na verdade, faz com que essas colônias fiquem encarregadas, né, de fornecer toda essa matéria-prima necessária para a metrópole acumula, se enriquece e também abastece o seu mercado interno, né? E exerce controle sobre a colônia. Então, isso é um sistema onde o Estado intervém o tempo todo na economia. O mercantilismo é isso, né? É uma política econômica em que o Estado, no caso o rei absolutista, é que determina as regras do jogo, é que determina quais são as diretrizes econômicas. Ah, professora, mas a senhora não falou? A senhora foi brava, né? Mas você não falou que existem comerciantes que estão interessados nessas grandes navegações, que financiam as grandes navegações, que apoiam esse rei? Sim. E isso significa, inclusive, que esse rei vai fazer um jogo com essa nascente burguesia, com esses comerciantes, né? Vai também dar um pouco para eles, né? Eu quero dizer, dar assim, vai também se envolver ou promover, né, as necessidades e os interesses dessa nascente burguesia. Tá bom? Eu acho que isso tem que ficar claro aqui para a gente. Mas quem dá a palavra é o rei, que é essa figura central, importante, marcante, que é o rei absolutista. Tá bom? Vamos pensar um pouquinho agora a colonização espanhola. A gente falou do Brasil, a gente falou de América de maneira geral, e falamos, né, desses países europeus especificamente, que estão centralizados em monarquias absolutistas. Como é que vai ser essa colonização espanhola, né? Como a gente pode caracterizá-la? Eu já tinha falado com vocês, já tinha conversado um pouquinho com vocês sobre a questão, né, de que, de cara, eles encontram reinos, civilizações avançadas, né, arquitetonicamente, urbanisticamente, reinos hierarquicamente organizados e poderosos, né, conhecimentos de ciências, como, por exemplo, os astecas, né? Então, assim, chegar ali e conquistar era algo que precisava de um baita planejamento, né? E eu me lembro que na semana passada, né, ou melhor, na última aula que tivemos presencial, vocês todos lembraram muito, eu fiquei muito feliz com isso, do olhar, né, do historiador Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, quando ele fala, né, dos semeadores, né, e ladrilheiros, comparando os portugueses e os espanhóis no processo de colonização na América. Como espanhóis são chamados pelo Sérgio Buarque de ladrilheiros, porque a ocupação, a colonização espanhola, ela teve que ser muito planejada, ao mesmo tempo muito violenta, né? Ela teve que ser muito estratégica para poder conquistar aquele espaço, dominar aquela área e, inclusive, utilizar aquela população como uma mão de obra compulsória, né? Escravizada, a mão de obra indígena, local, nativa, né? E aí a gente destaca duas atividades, tá? Eu vou colocar aqui, inclusive, em vermelho. Encomenda e mita. Galera, encomenda é a atividade econômica agrícola, tá? E a mita é a atividade da mineração, tá bom? Para lembrar, eu não gosto de coisa gravada, não, tá? Mas para lembrar, ficar fácil para vocês, bom, a agricultura vai ter que rolar como uma atividade, né, no processo de colonização, porque eles também precisam se abastecer,
né? Imita, né, que é essa prospecção de metais para poder mandar para a metrópole, né, para a Espanha. Vamos lembrar, para ficar fácil para vocês, mita, mineração. O outro só pode ser o quê? Agricultura, né? Para essa subsistência também da colônia, ou seja, para a sobrevivência dos colonos, perfeito? Encomenda, eu coloquei aqui, ó, né? Era uma instituição em vigor nos reinos de Castela e foi adaptada no que eles estão chamando de Novas Índias, né? Ou Índias Ocidentais, que é a América, na verdade. A encomenda, né, permitia ao encomendeiro, um fidalgo espanhol, um nobre espanhol, né, que vinha para a América e podia tomar conta dessa atividade. Ele cobrava impostos, tá? Em forma de trabalho para a população indígena. Então, a população indígena, ela trabalhava compulsoriamente, né? Trabalhava muito para poder pagar esses tributos, para poder comer, para poder viver, né? Isso era muito grave, tá? Isso era muito forte. A Igreja Católica, lembrando, espanhola, também estava presente nessa colonização aqui nesses territórios, né? E aí o papel dela de evangelizar, né? A ideia de cuidar e defender, tá? Eu vou botar entre aspas, mas é assim, é o discurso, tá? É a retórica da igreja e a retórica da metrópole. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Isso foi às custas de muita violência, não é? De trabalho compulsório forçado, coletivo, né? Então, era uma vida realmente muito difícil para essas populações nativas. As encomendas também eram hereditárias, né? Para a gente pensar aí comparando com as capitanias, tá? Mas não eram perpétuas. Os abusos cometidos por muitos encomendeiros levou várias ordens religiosas a protestarem junto ao rei. Bom, a gente sabe que isso sim, tem vários documentos, tanto de Portugal quanto da Espanha, que proíbem a escravização de populações nativas, mas sabemos que isso acontecia, tá bom? Coloquei aqui, inclusive, uma imagem só para ilustrar e a gente ter uma noção, uma imagem satírica, né, irônica, mas que faz a gente criticar esse período, né? Então, as populações nativas fazendo a prospecção de ouro, né, de suas terras, de suas antigas terras, né, que ele já não tem mais domínio sobre elas, e assim, em grandíssimas quantidades, enchendo os bolsos, né, enchendo aí as máquinas, aspas, né, dos fidalgos, dos nobres espanhóis. Então, eles enriqueceram muito, né, com essa prospecção de metais neste período. Em relação à sociedade da América Espanhola, né, a gente geralmente caracteriza assim. As figuras, né, em minoria numérica são chamados chapetones, que são espanhóis na América, né? São enviados do próprio rei, nobres espanhóis, que estão na América como encomendeiros, tá? Ou como responsáveis pelo processo de controle da mineração, tá? Crioulos. Crioulos, né, são filhos de espanhóis nascidos na América. Então, assim, eles não têm eles não são, vamos dizer assim, tão reconhecidos quanto os chapetones, mas também não são tão desprivilegiados quanto os mestiços indígenas, tá? Filhos de espanhóis nascidos na América, que geralmente estudam na Europa e retornam, né, para a colônia espanhola para ajudar no processo de colonização e de controle, né, da exploração da colônia, né, das colônias espanholas. E maior quantidade, essa seta aqui deveria estar até um pouquinho mais para cima, porque são em grande quantidade, mestiços e indígenas, né, que estão trabalhando aí forçadamente na agricultura, né, na encomenda, e na mineração. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês consigam fazer bem a lista. A lista ainda vai
ficar aí, rodar, né, entre essas temáticas. A gente precisa consolidar um pouco isso, principalmente deem bastante atenção para as questões discursivas para quem vai fazer o ERJ, tá? De colocar, embora com as suas palavras, mas colocar objetivamente aquilo que está sendo pedido lá no comando da questão que eu coloquei na lista, né, das questões do ERJ. Beleza, amores? Então, vamos ficar por aqui. A gente daqui a pouco se encontra ao vivo, né, para poder tirar as dúvidas da nossa aula de hoje. Um beijão, fiquem bem, se cuidem e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.